Boa tarde. Então, vamos dar início à nossa palestra de hoje, aqui no âmbito da disciplina de Economia e Planejamento dos Recursos Hídricos aqui do Pós-DER. A gente tem hoje a honra de receber a professora Iris Barreira. A professora Iris Barreira é uma professora do departamento aqui de Sociologia da UFC, uma referência extremamente importante aqui no estado do Ceará e no Brasil, na área de Sociologia da cultura, né? Da cidade. Muita questão das cidades e tem, a partir de 2018, de forma mais intensiva, trabalhado com a questão de recursos hídricos aqui no Ceará, no Brasil e no mundo, né? Porque já teve aí algumas experiências extremamente importantes de uma análise comparativa, inclusive da experiência de recursos do Brasil com a experiência francesa. O professor aí já teve duas missões aí lá na França e tem desenvolvido um trabalho conosco, para a nossa alegria, dentro de um projeto de estudo e avaliação da alocação de água. A professora Isa, que não precisa de muitas apresentações, a professora pesquisadora nível, foi um A, um B do CNPq, né? Talvez um dos principais quadros da pós-graduação da Sociologia aqui da UFC, né? Talvez de maior abrangência de conhecimento na área de Sociologia, né? Tendo um domínio de várias áreas, é um ícone de referência para a Sociologia e para nós que acompanhamos os trabalhos da Sociologia aqui na universidade. E é uma honra aqui para a nossa disciplina, é uma honra para o programa de pós-graduação em recursos hídricos, saneamento ambiental e geotecnia, o nosso pós-DER, ter aqui a professora Iris na tarde de hoje. Então, agradeço imensamente ela ter disponibilizado a vir essa tarde. E passo já de pronto a palavra para a professora Iris. Muito obrigado. Perfeito. Agradeço também a oportunidade. Eu acho que o conhecimento, né, é um aprendizado que a gente faz permanentemente. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que recursos hídricos? Eu digo, se eu tenho aprendido tanta coisa como os recursos hídricos, parece tão distante da nossa área, mas eu vou inicialmente falar um pouco sobre essa aproximação, né? Eu acho que, em primeiro lugar, essa articulação entre recursos hídricos e ciências sociais, né, ou particularmente sociologia, que é uma relação que não ocorre só por acaso, não é só porque os sociólogos eles são, vamos dizer assim, amadores do meio ambiente, eles defendem o meio ambiente, não é só por essa característica, mas também os recursos hídricos supõem defesa, regras, justificativas de distribuição, definição de prioridades, planejamento. Então, essas palavras todas são as palavras do nosso vocabulário em ciências sociais, né? Então, na discussão de planejamento, prioridade, recursos, a gente diz que isso é um fato sociológico, né? Um fato importante e um fato que pode ser observado de uma perspectiva sociológica, de modo que os recursos hídricos e o olhar das ciências sociais caminham juntos, né? E por isso eu tenho aprendido muito. E aí esses atores, né, que não são só atores dos que consomem os recursos hídricos, mas também atores que pensam sobre os recursos hídricos, que são formados com vocês no interior dos recursos hídricos. Então, assim, esse campo dos recursos hídricos é um campo vasto, né, um campo muito interessante que o Assis, com sua imaginação sociológica, sendo recursos hídricos, percebeu e nos deu a oportunidade, num convênio, né, do PRINT com as ciências sociais, de nos debruçarmos sobre esse objeto, lermos sobre ele, fazer pesquisa. E o que eu venho apresentar é um recorte pequeno da pesquisa. E quando eu digo pequeno, não é pequeno na pesquisa, mas assim a gente diz em sociologia que o pequeno também faz a gente pensar grandes questões, né? Mesmo que a pesquisa tenha sido restrita, mas ela me fez pensar temas sobre os quais eu já tinha trabalhado, como o tema da participação, o tema dos conflitos, né, o tema das percepções, das linguagens. Então, eu fui, com a minha lente sociológica, aprendendo e lendo algo da área de recursos hídricos,
e eu acho que isso criou um impacto muito interessante no meu modo de olhar daqui para frente, né? Normalmente a gente que é neófito nesse tema vê a água como uma coisa, como um bem infinito. Eu comecei a estranhar desde a linguagem, do que se usava, recursos, prazos, planejamento, alocação, tudo para mim foi uma novidade que eu fui me inteirando, e às vezes o fato de você não saber lhe permite estranhar, que é um dos principais instrumentos das ciências sociais, né? Estranhar aquilo que parece evidente. Então, eu vou apresentar essa pesquisa, né? Eu dei um nome, escrevi um texto, que ainda estou em processo de elaboração, porque a gente nunca para de cada vez, aqui quando fecha onde você, certamente eu vou acrescentar alguma coisa, que eu nomeei de compasso da participação, interesses e reconhecimento de direitos na disputa por recursos hídricos. Este nome por enquanto, né? Aqui tem uma imagem, né? Uma imagem do local da pesquisa, e sobre ela eu diria inicialmente que foi uma pesquisa feita, não é? Uma viagem de campo no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020. A gente começou em 2018 esse contato inicial. Em 2020 fizemos essa pesquisa na bacia hidrográfica do rio Acaraú, que situa, vamos dizer assim, todo mundo sabe, né, na parte norte do estado. A equipe foi composta por mim, por outros professores e auxiliares de pesquisa, e nós percorremos municípios de Sobral, Vajota, Ipu, Cruz, Marco, Acaraú, Massapê e a comunidade quilombola do Córrego do Luz, Acaraú, né? Foram percorridos 1.245 quilômetros, né? Andamos bastante de carro, conversamos, né? E aprendemos muita coisa, e, enfim, algo que eu guardo como algo muito importante para a vida, né? Então, a pesquisa, né, tema participação. A primeira coisa, o meu primeiro desafio, que é o desafio não só para essa temática, mas não tomar a participação como uma coisa idealizada. Às vezes, assim, as pesquisas, assim, não tem participação, como deveria ser a participação? A ideia foi, como é que é a participação? O que é chamado de participação? E como é que as pessoas, de fato, integram o interesse nos recursos hídricos e como é que eles falam sobre isso, né? Então, numa forma idealizada da participação, compreendendo que os processos são variados e sugerem circunstâncias dignas de ser analisadas com base em percepções, o que as pessoas pensam sobre, como é que elas fazem formatos para participar e como é que elas agenciam os atores sociais que são partícipes, né, desse processo. Então, o campo empírico para a elaboração foi feita na Bacia do Acaraú, como eu já falei, incluindo entrevistas, depoimentos e cenários, né? A gente fala, às vezes, entrevista em sociologia, como uma coisa assim muito formal, você, né, marca uma entrevista, tem uma série de perguntas, mas a gente tinha um roteiro e, normalmente, o roteiro, às vezes, ele se tornava, ia por um caminho a depender, vamos dizer assim, da condição da pessoa querer falar ou ter uma experiência interessante para contar. Então, um roteiro muito flexível, né, onde a gente chamava atenção para os cenários de alocação, depoimentos sobre a experiência de cada um. E a gente perguntava e ia aprendendo também com isso, né? Então, assim, há muitos lugares de elaboração da participação. O papel descentralizador do Estado, a participação não começou com recursos hídricos, mas ela vem numa instância que começa desde a Constituição, onde a palavra participar está em quase todos os documentos. Se você for analisar documentos governamentais, tem essa participação, é fundamental. Qualquer dado de avaliação ou de conjugação para fazer um projeto, a palavra participação aparece, né? No caso, né, o protagonismo de atores políticos, institucionais, a exemplo da COGEC, que tem um papel muito importante, os movimentos sociais, que mantêm um discurso de participação, uma demanda de participação, e isso vem desde a redemocratização, ou seja, as políticas públicas elas estão muito imbricadas com esse tema da participação, embora, se eu fosse perguntar para cada um o que é participação para você, eu encontraria um elenco muito forte de opiniões. Então, a ideia é, né, pensar como é que, de fato, ela ocorre e não idealmente, ou então, dentro da visão de cada um. Então, na decisão da política das águas, 2 vetores eles foram importantes, né? 2 vetores. Nas decisões de política, a categoria de bem público e a categoria, né, de recursos. A ideia de bem público, a água como bem público, é algo que é muito importante para pensar do ponto de vista dos recursos hídricos. Para mim, foi algo muito, vamos dizer assim, esclarecedor,
porque não tinha a ideia da água como um recurso, né? como um bem que tem que ser distribuído, enfim, proposta de planejamento, ter uma noção de temporalidade, né? A água era uma coisa que chamava a atenção como um elemento de sua falta. Quando havia falta de água, muitos conflitos pela água, o tema da seca, isso é que chegava para nós das ciências sociais, né? Então, pensar a água como recurso submetido a uma temporalidade, previsão e prioridade, né? Acho que isso aí foi um elemento assim, importante desse pensamento que convoca as ciências sociais para poder pensar sobre que temporalidade é essa, qual é a previsão e qual é a prioridade, né? A ideia de recurso, ela rompe com a visão naturalizada da água. E aí isso, em sociologia, a gente tem um autor chamado Max Weber, que ele trabalhou muito a noção de racionalidade, né? Racionalidade de gestão, ou seja, uma sociedade, vamos dizer assim, moderna, ela tem que se ajustar pela racionalidade. Previsão, as ações elas têm que ter uma finalidade, começo, meio e fim, tem isso que a gente chama de estratégia, né? Ele não chamou o nome estratégia, mas estava implícito a ideia de que é possível e necessário ajustar meios e fins, né? Então, assim, guardar água para os momentos de escassez, transportar água para regiões onde ela é inexistente, incentivar a forma de agricultura, valorizar condutas, cuidados. Então, tudo isso está dando o princípio, né, de que a água é objeto de gestão e objeto de uma racionalidade, que talvez assim seja bastante óbvio agora nesse momento, mas não foi há muitos anos atrás, né? Então, isso faz parte de uma historicidade que é anterior aos recursos hídricos e eu percebi, quando eu entrei nesse projeto, um vocabulário bem econômico, tipo posse, distribuição, transferência, consumo, direito de uso. Então, assim, quer dizer, está bem articulado com as palavras da economia, né? A noção de recursos também é uma palavra que vem da economia, ou seja, a água ela não é infinita nem abundante, ela é um recurso. Enquanto tal, tem que ser cuidado desse recurso, que ele não é infinito, ele tem uma temporalidade. Então, a hipótese, né, da pesquisa, ela se baseou na ideia de que a participação opera sobre dois princípios complexos não excludentes, que incluem uma lógica instrumental, de barganha de interesse, eu vou explicar depois isso, e um sentido de reconhecimento pautado em direitos de uso e demandas identitárias. O discurso técnico-científico, ele, baseado no controle sobre os recursos, ele constitui um elemento balizador das decisões, contribuindo para a explicitação pública de interesses e as formas de barganha baseada na formalização de demandas, né? Vamos tentar entender um pouco isso. Esse termo lógico instrumental, ela vem um pouco do Habermas, né? O sociólogo, o filósofo chamado Wilhelm Habermas, em que ele analisou a racionalidade instrumental supondo uma economia de investimentos e retornos previsíveis a partir de interesses bem definidos. Então, o Habermas, ele opunha a ideia de um agir, vamos dizer assim, racional, dentro de uma lógica instrumental, para algo que ele chamava de agir comunicativo, que era ação baseada em reconhecimento de direitos, baseado na ideia, vamos dizer assim, de uma escuta coletiva, da construção de consensos. Então, eram os dois elementos. Ele, evidentemente, fazia uma crítica à lógica instrumental, dizendo que nós precisaríamos, no mundo social, né, caminhar para uma lógica de comunicação onde as pessoas e os interesses deveriam ser ouvidos e não acondicionados só numa perspectiva, vamos dizer assim, de investimento e retorno. Ele tinha essa concepção que talvez uns chamem de utópica, né? Eu também, né, aí vem uma perspectiva mais minha pessoal, não acho que esse raciocínio seja contraditório com a ideia da noção de campo em Bourdieu, que vai por uma outra lógica. O que é a lógica de Bourdieu? Você tem um campo que é um lugar mais restrito, onde você tem atores, conflitos com suas perspectivas, vamos dizer assim, próprias daquele lugar que ele é ocupado. Então, não basta só imaginar consensos abstratos, é preciso saber as possibilidades de consenso e os conflitos que eles trazem subjacentes. Então, Bourdieu é menos, vamos dizer assim, crente numa ideia de um consenso e mais propulsor da noção de que os conflitos eles estão aí permanentemente e alguns eles são perenes, vamos dizer assim, difíceis de serem equacionados porque os interesses são, às vezes, antagônicos. Quer dizer, como é que eu junto uma coisa com a outra? Tentando ver que, do ponto de vista geral, a noção de consenso ela é importante
para pensar na própria ideia, vamos dizer assim, da participação, da presença cada vez mais forte e democrática de atores, mas ao mesmo tempo não esquecer que os conflitos eles estão lá, manifestos ou latentes, né? Tiziana tem um trabalho sobre isso muito interessante, eu quero que ela envie para mim, ela vai falar sobre isso da próxima vez, né? Eu vou estar aqui. Então, a ideia é de pensar isso, né? Quer dizer, o que caracteriza esse mundo restrito, esse campo dos recursos hídricos, quais são os seus conflitos e quais são as suas possibilidades também de construção de consensos e o que está fundamentalmente antagonizando um lado e outro, se a gente pode pensar assim, ou então forças de um lado e forças que correspondem a interesses diversificados, né? A participação fundamenta a ideia de que a arbitragem de conflitos não se baseia no sistema judiciário. Isso foi, eu acho, uma conquista muito interessante, o Assis poderá depois falar sobre isso, né? Que há uma instância de barganha que é construída pela própria lógica, pela própria experiência desse local, desse campo, dessa história dos recursos hídricos. No Ceará, por exemplo, a gente tem a COGEC, como eu já falei, né? Tem o contexto de interlocução do Banco Mundial através do ProURB, que, enfim, tem trabalhos e tem projetos nessa área. Tem as soluções da seca propostas em 1994 pelo Banco Mundial. Tem o governo da Xerezade que fez alguma mudança na maneira de gerir a escassez da água, substituindo, vamos dizer assim, a lógica do DENOX. Enfim, tem uma história aí da governança das águas, né, que trabalha desde a própria do Instituto Nacional de Águas, em toda a trajetória, né, mostra essa nova governança das águas, ou seja, há um local específico, é uma experiência muito interessante, que para mim, da área de ciências sociais, foi uma surpresa muito agradável perceber, isso aqui tem uma lógica, né, interessante, que tem algo a nos ensinar. São várias as manifestações variadas de interesse tornadas públicas na hora de votação das propostas nas reuniões do Comitê de Bacia. Os comitês de bacias, né, são as unidades assim, fundamentais de exercício dessa interlocução. É lá que os atores sociais apresentam as reivindicações, é lá que eles se organizam, agenciam. Então, eles foram tomados com um elemento, vamos dizer assim, importante, né? E também é lá que se baliza, vamos dizer assim, a distribuição de água, que é objeto de, às vezes, de discórdia, porque, às vezes, são consideradas, vamos dizer assim, muito interessadas por alguns participantes, para outros, a noção de direitos. Então, é lá nesse momento, né, no momento da discussão, da apresentação dos cenários, que essa demanda e essa possibilidade de recurso, através de um quadro de alocação, é construída, né? Então, as manifestações, na ocasião da votação, estão presentes nas reuniões dos comitês de bacias, e os irrigantes, por exemplo, eles apresentam a sua perspectiva de distribuição de água, se contrapondo, muitas vezes, né, a outros que dizem que as demandas dos irrigantes é uma demanda excessiva. A demanda é excessiva porque eles gastam muita água, né, no processo de irrigação. Então, isso é um dos elementos, né? De modo que o espaço das águas, vamos chamar assim, é atravessado por interesses, discursos e percepções sobre a melhor forma de distribuição. Os usuários participantes dos comitês incluem representantes da indústria, irrigação, empresas, médios e pequenos produtores, sindicatos rurais, Federação da Agricultura, Caritas, MAP, SEMAS e IBAMA, né? Então, assim, além de outros, esse conjunto de atores participa do que é chamado comumente de briga pela água. Isso é uma categoria, né, nativa, e a gente valoriza nas ciências sociais muitas categorias nativas, porque elas são categorias que são ditas por todo mundo, e elas são muito significativas, se você puder explorar com o informante. Como é que é mesmo essa briga pela água? Então, alguns diziam, não, a briga pela água é grande quando não tem água, quando está na hora da seca, a briga é grande. Ou então, assim, a briga pela água precisa ser organizada antes que chegue no momento da votação, porque senão nem todo mundo tem coragem de brigar pela água, nem todo mundo tem a mesma condição de brigar pela água. Então, muitas informações, a gente vê esse nome, essa expressão, briga pela água, né, que é um nome interessante, que não é um nome conflito, que é um conflito, mas é como se a briga ela fosse assim, algo que está ali no estado de latência, mas na hora que a água está escassa, ela aparece, como é que se diz, fortemente, mas ela está lá como se fosse um elemento que faz parte da própria constituição dos recursos hídricos.
Eu achei interessante tomar isso e é um elemento para poder ser explorado também em outras pesquisas, como é que cada um nomeia essa briga, o que é considerado de fato uma briga ou apenas um... Aí tem gradações, né? E as linguagens são importantes em relação a isso. Outro vetor que revela a briga pela água refere-se à distribuição de recursos no campo e na cidade. Os elementos que a gente encontrou muito fortemente, que as necessidades, né, eram objeto de discussão, considerando-se a natureza privada do consumo urbano associado ao pagamento. Então, isso havia como um pequeno irrigante que tem aquela água, como a água que não vai para ele, vai para a cidade, ele que batalhou tanto, que investiu tanto, como é que é essa distribuição? Então, isso foi algo permanente nas falas, né? A participação como direito e reconhecimento fundamenta o argumento quanto que é tratado como expressão de interesses, que foi uma palavra que foi muito encontrada também na pesquisa. A ideia de que a água não tem que ser movida só por interesse. Interesse lembra muito aquela ideia da pessoa interesseira, que põe o seu interesse em primeiro lugar, né? Então, o que é tratado como direitos, e a ideia de direitos é como se ela tivesse uma abrangência maior e ela fosse para além, vamos dizer assim, do interesse que remete à dimensão de um interessado particular, né? Então, as preocupações com o meio ambiente trazem implícito um compromisso com os recursos hídricos a longo prazo. Então, isso não era visto tanto como interesse, era visto como compromisso, né? A ideia de interesse era algo que estava dentro de uma lógica mais instrumental e a ideia, vamos dizer assim, de meio ambiente, a ideia de recurso a longo prazo era visto como próprio de uma proposta que via os recursos como algo objeto de uma política maior, relacionada à sobrevivência da humanidade, relacionada a valores éticos, morais e a permanência da terra, o meio ambiente, algo bem mais amplo. Né? Diria até que essas discussões, elas, né, atravessam toda a reflexão sobre os recursos hídricos. A seca, como eu já falei, é um dos momentos nos quais os níveis de outorgas e as justificativas de usuários e o sentido de desenvolvimento aparece muito forte, né? Exatamente aquilo que eles disseram. No momento em que o recurso é escasso, você tem que justificar, né? No momento, por que dar água para um local e não para outro, e se esse outro entra ou não na ideia de um quadro mais amplo, né, de necessidade, enfim. Então, o momento da escassez é um momento acionador de conflito, porque é um momento em que a noção de prioridade vai aparecer muito fortemente, né? Isso é óbvio não só para a água, mas para várias outras distribuições de recursos. Se o bem é escasso, quem é que merece, quem é que pode, né? Quem é que, vamos dizer assim, tem condição de adquirir esse bem, né? Eu queria chamar a atenção aqui para a questão do saber técnico, né? Que a construção, né, no interior dessa reflexão da política dos recursos hídricos, a percepção de entender, né, a projeção de recursos hídricos a longo prazo, entender a mensuração dos recursos hídricos. É interessante que para mim também isso causa maior surpresa. Você tem um cenário e você diz assim, a água só dura até tal, se for usada esse consumo durante tantos anos, acaba a água, só dura até tanto. Então, assim, essa previsão que parece tão óbvia, né, é algo assim, muito interessante, e eu fiz aqui uma comparação, como fazendo parte de um conceito que o Norbert Elias chamou de processo civilizador. É como se fosse assim, algo que começou a integrar a linguagem, né, começou a integrar a própria percepção das pessoas, e me chamou muita atenção quando eu fiz a viagem, todo mundo falava, até o agricultor mais simples, ele falava nisso, assim, não porque é outorga, porque é o nível da água, porque... ele usava palavras técnicas. Então, assim, isso estava muito incorporado, né? Isso é muito interessante a gente pensando, né? O Ceará de alguns anos atrás, em que o dono da propriedade era o dono do açude, e ele achava que a água era dele, então essa linguagem não fazia parte. Então, essa linguagem, de algum modo, né, ela nivela uma certa padronização. Ela cria, vamos dizer assim, uma equalização e ela vai casar com a noção de recursos. O recurso tem sentido a ideia de que recurso não é de ninguém. Recurso é um recurso da natureza. Né? Então, essa formulação era muito importante da questão associada ao saber técnico. Né? Não sei se eu vou ler aqui.
E com relação à participação, né? A participação, ela é... Não, só um pouquinho antes. Antes de pensar nessa ideia de recursos, né, há também questões que são muito específicas, do tipo considerar áreas especiais onde algumas identidades existem. Por exemplo, esse rio, esse recurso é aqui da minha cidade, ou é aqui desse grupo. Não, isso faz parte de Acaraú, esse rio faz parte de Acaraú. Né? Então, assim, havia também formulações desse tipo, que tensiona a noção de recursos como sendo algo que independe, vamos dizer assim, né, de localização, independe em princípio, né, de direitos, mas que vai sendo adaptado. Daí os cenários significam um ajuste de todos esses fatores, todos esses vetores. Né? Bom, com relação à participação, o que a gente percebeu, né, é que há uma concentração de participação em lideranças. Né? Essa concentração de participação em lideranças, isso cria muito a problemática de como assegurar uma participação de fato com equidade. Eu queria ainda chamar um pouco de atenção de um trabalho de um Rodrigo Martins. Ele escreveu sobre o uso de recursos na França, de águas na França. Ele diz que a França, que esses recursos inspirou o modelo brasileiro, não é? Uma cientificação crescente. Ele aí faz um pouco de crítica à ideia de que a noção de recursos foi muito cientificizada, né? Ao ponto, por exemplo, de que havia uma predominância de engenharia de minas para as bacias das regiões mais industrializadas, de pontes para territórios de rios, e o rural para a zona agrícola. Havia muito essa divisão. E uma queixa também, uma demanda para que isso fosse menos especializado e se fosse discutido o tema da participação de uma maneira também mais democrática e mais política. E eu conversava, né, um pouco com um colega dele, que eu não cheguei a encontrar, pensando também o que seria esse processo civilizador para a nossa situação. Por quê? Porque aqui nós temos, vamos dizer, no passado, uma ideia tão grande de recurso como algo de posse, ligado à posse da terra, que essa dimensão de considerar o recurso como algo que se desliga, né, de situações políticas especiais, de apropriações indevidas, foi de fato um elemento muito importante. Então o saber técnico foi um saber, vamos dizer assim, de fato que deu limite, deu ponto de basta, né? Deu um sentido muito importante para nós no sentido dessa regulação. Isso aí seria interessante só para antecipar o tema da participação, né? Então, a concentração de participação em lideranças constitui um fenômeno no processo de alocação, né? Ela, como é que se diz? Ela é forte, e isso não é só nos recursos hídricos. Qualquer pesquisa que você fizer, as lideranças elas tendem, né, a terem a posse da linguagem, a terem a prática, né, e se envolverem, né, e terem, vamos dizer assim, um tipo de capital simbólico que as torna, vamos dizer assim, mais capazes, né, de opinarem. E isso é uma questão que eu refleti um pouco sobre isso, né, e tentei verificar por que isso, né? Bom, primeiro, a gente percebe, às vezes, uma diferenciação de saber técnico. Alguns usuários, embora eles conheçam, entendam bem sobre os cenários de alocação, eles, às vezes, dizem assim, não, isso é fruto de estudos. Então, eles, às vezes, alguns deles não entendem muito e vamos dizer assim, eles têm que votar na hora e eles precisam, né? Muitos até disseram assim, tem que ter um treinamento, tem que ensinar a gente exatamente a fazer até o processo de medição da água, saber como é que faz. Nós não podemos deixar essa formulação só para especialistas, né? Então, assim, isso traz o elemento para a gente pensar, né? Como equalizar melhor e poder socializar melhor o saber técnico, né? A negociação, por exemplo, nos cenários, ela supõe sentidos que ultrapassam o tema dos recursos hídricos. Por exemplo, né? Saber também, como diz o Bruno Latour, do comportamento das águas, saber que águas evaporam, saber que locais, determinados cenários se adequam, né? Quais são os fluxos entre o homem e a natureza. Então, essa dimensão aí, ela é importante e ela está no dado da experiência cotidiana, mas às vezes não está no dado
da elaboração. Né? Eu acho que os conflitos, eles põem a questão, né? Água para quem, para que e de que forma? Essa é a questão. E quando a gente fez no processo de pesquisa uma entrevista, né, com isso, foi muito interessante ele mostrar tudo isso. Né? Assim, por trás da ideia só de distribuição dos recursos, há essas formulações, essas perguntas, né? Para quem, para que e de que forma? Isso é um elemento assim, fundamental. E aí, eu acho que um autor que foi muito importante, né, na formulação dessa questão, é um autor chamado Boltanski, que me inspirou muito a reflexão sobre a temática de alocação e a dimensão democrática. Ele diz o seguinte, né? Quais são as justificativas enunciadas para a alocação da água? Ele pergunta, quais as demandas, que demandas se tornam públicas? Qual discurso merece e tem a força de se tornar público? Quais as formulações são relevantes para desnaturalizar os interesses ou as necessidades? Porque é o seguinte, nem todo mundo terá a mesma capacidade de argumentação sobre o seu direito à água. Nem todo mundo tem a mesma capacitação técnica. E às vezes a gente percebe assim, eu estou aqui falando em nome da comunidade, mas ninguém sabe como é que foi a relação com a comunidade. Então, tudo isso são elementos para você pensar, né, quais são as lógicas de justificação que estão subjacentes aos argumentos no processo de distribuição da água. Né? Então, assim, o Boltanski chama isso de economia da grandeza. Economia da grandeza é exatamente, né, que a alocação explicita as demandas e as suas justificativas, anunciando quais são os discursos que têm melhores condições de acolhimento e de incremento da participação. Então, quer dizer, a temática democrática está aí, está posta, né? Não é só participar, não é só ir, não é só votar, é saber quais são os discursos que têm o poder de arregimentar votos e que têm capacidade de criar consensos na linguagem que eu estava falando com relação a Habermas, né? Quem participa ou é excluído do processo de alocação das águas, por exemplo? Como se organiza a agência das águas, né? Então, a lógica dos interesses que ele fala, quando ele diz assim, há interesses dos irrigantes, ou então aquilo ali está interessado só no lucro, e o outro diz assim, não, mas assim, a água é um direito, tem que passar pela minha comunidade, porque eu tenho, pelo direito, a comunidade quilombola tem direito aquela parte da terra, e os pulseiros invadiram, né? Então, assim, é algo que chama atenção para essa lógica, para essa linguagem, como é que ela é construída, né? Os cenários de alocação são permeados de discursos sobre demandas baseadas em necessidade dos segmentos, né? Então, a importância do desenvolvimento local, por exemplo, os irrigantes usam esse argumento. Nós precisamos de um manancial maior porque nós promovemos o desenvolvimento do local. E aí a gente pergunta, damos emprego, por exemplo, se tirar essa água, vamos dizer assim, dos projetos de irrigação, vai aumentar o custo da violência. Então, assim, há um nexo de argumentos e de construções que elas aparecem nesse momento, né? Mas nem sempre são explicitadas dentro de uma lógica que a gente está tentando ver aqui, que é da economia da grandeza. Quer dizer, qual é o argumento, o que está por trás da noção de desenvolvimento? Né? O que é isso para que as palavras mágicas elas não cheguem assim e a gente não sabe exatamente o que elas significam dentro da lógica e dentro, vamos dizer assim, da perspectiva de cada ator social, né? Eu lembro que o Assis fazia essas perguntas, né? Como pensar a indústria privada de um bem público, no caso da Coca-Cola e da cerveja? O que seria melhor do ponto de vista do desenvolvimento? A água para irrigação ou a água para a indústria, né? Então, assim, eu acho que a importância aí, que eu ponho sempre assim do nosso olhar sociológico, eu digo olhar cruzado, porque é um olhar em que a gente faz uma troca e aprende mutuamente, né? É pensar sobre essas dimensões, essas lógicas que estão subjacentes a essas propostas, né? Os investimentos supõem visões de mundo em disputa, né? Acionando percepções sobre o direcionamento de processos sociais e econômicos. O gerenciamento de recursos deixa de ser uma área restrita da infraestrutura para conformar um espaço de mediação de conflitos que são simbólicos e são econômicos também. O desenvolvimento, tanto ele pode ser visto como expansão das forças produtivas, como possibilidade de controle dos recursos,
aliada à noção de sustentabilidade, que é um tema que aparece agora e ele vem muito fortemente, né, se contrapor essa noção do imediatismo de certos interesses que a indústria às vezes coloca, vamos dizer assim, em determinados projetos, né? Então, trata-se de um conceito que tenta aliar a igualdade social, a eficiência econômica e preservação dos sistemas naturais, podendo incluir o tema da escassez. Escassez também com significados diferenciados, né? Que tem a ver com o crescimento da população, industrialização, tudo isso que cria novos sentidos e cria também prioridades. Ou seja, tudo são temas e são conceitos que vão, como é que se diz, o tempo inteiro se modificando no correr dos conflitos, das forças sociais, das mudanças, das políticas locais, nacionais e internacionais também. Aqui tem os problemas e soluções apontadas para a participação da população, né? Primeiro, eles falavam pouco conhecimento da linguagem técnica e a solução que eles deram é capacitação. Segundo, existência de lobbies. A solução, maior regimentação das bases. Terceiro, roubo da água. Aí, falta de controle, a solução era aumento da fiscalização, né? Interferência de políticos. Então, a solução, maior autonomia dos órgãos de planejamento. E falta de transparência por parte das instituições. Isso aí foi dito, né? E a solução era o aumento da informação e comunicação com os usuários, né? Isso é interessante, assim, pensar, porque a gente, todo o tempo nesse projeto, esteve interessado em colher opiniões, mas colher também propostas, né? Estava no horizonte pensar, ter alguma referência para um modelo diferente, para fazer com que o tema da participação ele fosse, vamos dizer assim, associado a propostas, a um aprimoramento do cenário de alocação, né? Um entendimento enfim, de que era preciso fazer a pesquisa, mas ter também um olhar projetivo, né? Uma coisa também que chamou a atenção na pesquisa foi a presença reduzida de mulheres na esfera da representação, nos comitês de bacia. Isso aí merece uma pesquisa à parte. Eu tinha vontade de fazer uma pesquisa só sobre o lugar das mulheres, né, no comitê de bacia. E evidentemente que essa desigualdade de gênero que já existe vai acontecer em vários espaços, né? As mulheres nem sempre ocupam os lugares de liderança, né? Mas assim, a importância aí aparecendo, vamos dizer assim, de um capital cultural e político entre atores. Então, na medida em que as mulheres elas começam a se inteirar, começam a ir para as reuniões, elas vão também criando condições, né, de assumirem lugares de participação. Então, assim, os conflitos básicos que a gente encontrou na pesquisa foram: não há água para atender a todas as demandas, os acordos foram quebrados em função da imposição de interesses econômicos, ou transferência de água para a região metropolitana, que teve primazia sobre a satisfação das necessidades locais, né? Isso aí foi realmente um conjunto mais ou menos, né, como é que se diz, organizado, que a gente encontrou nas falas, né? Então, a participação tem a ver com a capacidade de diferentes atores ampliarem o poder de barganha, né? Isso aí supõe que a participação ela tem um antecedente. As pessoas se organizam, faz as reuniões, tem os antecedentes, né? Você lança e aquilo vai sendo discutido nas comunidades. No momento da alocação, da proposta, da votação, é que isso vai ser, vamos ter o seu desaguar, né? A água chega lá, né? Eu não sei se eu estou no tempo assim. Tá tranquilo, né? Então, é importante, como eu já falei, a linguagem técnica, a organização de demandas, porque às vezes as pessoas não tomam conhecimento. Isso aí acontece em todas as instâncias de participação, né? De acionar os grupos e tentar ter um argumento que se imponha, por exemplo, aos cenários previstos, né? Então, assim, eu escutei às vezes em off uma certa ideia de que a gente não sabia que ia ser discutido isso, então o pessoal veio e trouxe um lobby pronto, né? Trouxe alguma coisa já construída. Enfim, não sei a credibilidade até o final dessas construções, mas de fato é que há uma processualidade a ser observada, né? Quer dizer, há um cenário de alocação que ele é antecedido de discussões, informações, repercussões, conversa com cada um, informações. Então, a participação é um processo que tem a sua densidade, né? Eu vou aqui só finalizar um pouco aqui, né, das formulações.
para a gente começar aqui a conversa, né? Bom, pensar a participação como capital simbólico. É um termo usado por Bourdieu, capital simbólico. Né? No sentido, ou se usa, vamos dizer assim, capital social, ficou um termo mais, talvez, conhecido para vocês. Mas a ideia de que o capital simbólico é composto de informações, capacidade de liderança, influência, amizade, conhecimento. Ele é esse conjunto de coisas, né, que faz com que alguns argumentos ou algumas ações elas possam ter mais força e credibilidade que outros, né? Então, se supõe considerar que o amparo legal, as práticas efetivas de atuação junto aos comitês e os discursos são indutores de espaços mais ou menos consolidados e capazes de gerar reformulação de propostas com base na ampliação dos cenários. Tem os cenários, eles podem ou não ser ampliados, né? Os representantes de usuários incorporam o tema da participação nas suas práticas e discursos, criando interlocução e rede de comunicação, que isso faz parte do cotidiano hoje dos comitês. Alguns informantes dizem que a participação está em fase de amadurecimento, né? Então, há um horizonte que precisa ser refletido com a materialidade das formas decisórias, entender o que são as formas decisórias. Essas são atravessadas por várias problemáticas, entre as quais se enredam níveis diferentes de conhecimento. A presença nas reuniões, por outro lado, não constitui a garantia do processo participativo. A ausência pode, inclusive, aparecer como estratégia de recusa. Então, algumas comunidades resolvem que elas não vão naquele momento porque não está interessando na discussão daquele cenário, né? Ou então, é uma desconfiança no processo, isso pode acontecer. A participação ela é feita de práticas e variedade de situações. Se as tensões são silenciadas, às vezes são silenciadas, os conflitos mais ou menos explícitos, o trabalho junto às bases deixa emergir circunstâncias importantes para se pensar sobre as relações que estão subjacentes às práticas de participação. Então, isso implica considerar que o capital simbólico tem um amparo legal, né, e ele atua fortemente junto aos comitês. Esses passos de participação eles podem ser vistos, ressignificados, né, e eles devem ser observados do ponto de vista das relações e vendo como caminho a ser percorrido. A generalidade do emprego da palavra participação, presente nos documentos, como já falei, vários documentos, todos falam na palavra participação, né, indica o protagonismo de atores. Antes de ser uma mera divagação, é uma palavra importante. Às vezes, por que fala em participação? Mas a palavra é importante, porque ela aciona, pelo menos, o desejo de participação, né, e a vontade de ampliação. Buscou-se, ao longo desse escrito, pensar a participação como um processo dinâmico, não cabível em um modelo único, atravessado por contingências sociais, que se exprimem nas diferenças sociais e econômicas. Evidentemente que a gente pode pensar também que diferenças econômicas eles interferem, né? Aquelas pessoas mais despossuídas culturalmente, economicamente, elas têm menos condições de impor o seu ponto de vista naquela lógica da economia da grandeza, né? Então, assim, a desigualdade na formação técnica e dificuldade, às vezes, na conjugação de interesses. A participação, embora seja um lugar instituído e legitimado nas práticas e dispositivos legais, constitui um espaço em permanente construção. Aí eu entro com minha lógica um pouco otimista, né? Eu acho que a ideia não é dizer assim, a participação não existe, isso é uma invenção, isso é uma cooptação, não. Existe um espaço em construção, né? Em situações adversas, a criação desse capital simbólico pode atuar positivamente no sentido de fortalecimento de decisões coletivas, o que leva a concluir que os descompassos, é o termo compasso da participação, mas os descompassos, eles fazem parte da dança. Aí eu termino assim, que a música prossiga. Então, desculpe se eu me alonguei um pouquinho. De fato, assim, eu acho que esse tema que a Iris trouxe, né, da questão da participação, ele é um tema central para a gestão de recursos hídricos no Brasil. Na realidade, ele surge muito intensamente, eu acho que a partir, internacionalmente, a partir de Dublin, da Conferência de Dublin, que a participação ela se tornou como se fosse na recursos um supremo absoluto. A gente tinha que ter o processo participativo, isso foi plasmado na lei, a ideia de participação social, na lei de recursos hídricos. Isso vem, talvez, aí, né, como a gente sinaliza até, que essa questão não nasce em recursos hídricos, mas
faz parte de um movimento mais profundo na sociedade. A gente, quando pensa, por exemplo, na própria Constituição de 88 e pensa no movimento de redemocratização do Brasil, uma das palavras de ordem era o processo de participação. E aí isso, do ponto de vista do direito, teria até uma perspectiva do que é democracia. A democracia não é se vota ou se não vota. Democracia é onde se vota e onde não se vota. Né? Até que ponto as pessoas, né, eles têm condição de definir o próprio rumo da ação que lhe afeta. Então, acho que essa era uma certa vontade que subjacente, né, e talvez assim, meio que como se fosse assim, um caldo de cultura que pré-existia na sociedade. E aqui no caso específico do Ceará, talvez tenha sido um dos lugares onde se levou a termo essa questão do processo de participação social. Acho que foi mais intenso. Se a gente considerar aqui de forma comparativa com outros estados brasileiros, lembrando aqui de Bahia, lembrando aqui, possivelmente até do Rio Grande do Norte, mas a Bahia, logo dos anos 90, a gente não via a mesma velocidade de promoção desses espaços de participação pública como a gente viu aqui no Ceará. Então, aqui criou-se mesmo um sistema participativo, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê de Bacia, a Associação de Usuários de Água. Acho que isso foi um fato importante. Mas aí, eu acho que aí se traz algumas questões de conteúdo extremamente relevantes que precisam ser observadas. Primeiro, que na questão de recursos hídricos se sobressai uma questão de que o processo de decisão participativo, a tomada de decisão social, a tomada de decisão política, ela pressupõe um conhecimento técnico, um conhecimento específico da ocorrência da água, das formas de acesso a essa água e como é que essa água ela pode vir a ser disponibilizada. Então, precisa desse conhecimento da hidrologia, precisa dessas informações sobre como é que essas infraestruturas que disponibilizam água, elas ocorrem. Porque sem essa informação, a tomada de decisão, ela tem um problema de base de informação importante, pode ser uma tomada de decisão que ela não tem aderência à realidade. Eu vou dizer, eu quero mais água, vamos tirar mais água, vamos tirar muita água do reservatório, mas o reservatório não tem capacidade de suporte de prover aquela água que estava sendo demandada. Então, na questão hídrica, e é isso que a Iris, eu acho que ela sinaliza de forma muito intensa, é que há necessidade de a gente ter esse aporte técnico. Esse aporte técnico, ele não é o centro, o principal, ele é uma informação relevante, mas subsidiária. Relevante, porque sem ela a qualidade da decisão é rebaixada e às vezes até tem uma decisão que não tem aderência à realidade, certo? Mas é subsidiário porque quem vai escolher a alternativa são os agentes sociais que estão colocados ali. Tá? Isso coloca isso de forma muito nítida. E aí, o jogo político da tomada de decisão, que esse é outro fato extremamente interessante, ele vai ter que dominar os símbolos, a linguagem, tá certo? Dessa outra dimensão, que é essa dimensão técnica, entre aspas, aqui do processo. Quem domina os símbolos, quem domina o que é vazão, quem domina o que é regularização, quem domina como é que se dá o processo de hidrometração, quem domina essas linguagens de perda e trânsito, quem domina esses conceitos, essas informações que tem um caráter que nasce do mundo técnico, quem sabe argumentar operando esses símbolos, tem mais vantagem do que outros que não fazem isso na hora da construção do discurso e da briga pela água. Então esse talvez seja um ponto importante já de pronto que a Iris traz, né? E que o domínio desses símbolos ele não é homogêneo do ponto de vista do conjunto dos grupos sociais que participam do jogo de tomada de decisão da questão da alocação, que existe uma clivagem muito clara com relação à questão às vezes, de poder econômico e
e de recursos financeiros, que tem grupos que conseguem especializar representantes ou atores que dominam aqueles símbolos, em detrimento de um posicionamento de setores mais vulneráveis da sociedade, que não tem recursos materiais, seja ele o tempo, ou seja ele alguém que você pode contratar para poder lhe dar assessoria sobre esse tema. Então a gente vai ter aqui um processo de assimetria, né, do ponto de vista do domínio desses símbolos. Eu estou chamando símbolos os conceitos que a gente precisaria operar na questão de recursos hídricos. E essa assimetria é uma assimetria, ao fim e ao cabo, uma assimetria de poder, né? De poder de discussão, poder de barganha no processo de alocação. Esse é um ponto extremamente importante. Para remediar isso, a solução que ela traz, eu vou trazendo alguns pontos aqui, esse é o primeiro, eu já levantou uma questão, mas para remediar isso, a solução que é apresentada é a questão de formação e de capacitação desses atores. A gente às vezes acha que a educação remove essas montanhas que clivam, que separam a sociedade em setores, em classes sociais. Nem sempre é muito assim, tá certo? Mas é um primeiro caminho, porque esses atores mudam, a gente tem que depois conversar um pouco sobre isso. Mas esse eu acho que é um dos focos, eu acho que a gente poderia conversar, talvez inicialmente, a partir dessa fase inicial da IELTS. Diga. Essas assimetrias do domínio sobre esse capital de conhecimento, né, esse técnico, né, ela é expressa nos contextos de bacia como violência simbólica. É um termo forte, né, e assim paradoxal, porque a proposta do comitê é exatamente democratizar as decisões. Então, se você já põe como sendo uma violência simbólica, já dá a ideia, vamos dizer assim, de que o comitê propiciava a violência. Mas, no entanto, é uma violência simbólica que eu acho que faz parte da divisão num sentido mais amplo da sociedade. Ou seja, se você tem alguém que tem a linguagem, o outro que não tem, você tem uma violência simbólica. Né? Você tem alguém que não sabe se expressar e alguém que se expressa, é uma violência simbólica. Ou seja, a violência simbólica antecede a existência do comitê. Agora, na sua execução, isso pode ser sanado ou pode se reproduzir. É a capacidade de cada comitê de criar a sua regra, de capacitar exatamente para poder minorar essa violência que pré-existe ao próprio comitê. Mas muito boa a sua formulação. E talvez tenha um outro ponto aí importante, é o seguinte, é que existem tomadas de decisões que são jogos, uma tomada de decisão como um jogo. Então tem jogo sem repetição, como a Tiziana gosta de fazer essa divisão. Jogo sem repetição. É que ela usa muito nos conceitos de estatística disso. Né? Jogo com repetição. Mas aqui vai aplicar da seguinte maneira. Um jogo sem repetição é, por exemplo, uma audiência pública. Uma audiência pública é uma realização única. Alguém vai lá, faz uma apresentação de um determinado projeto, ouve a reação dos atores e acabou o jogo. Terminado aquilo. Isso é um jogo sem repetição. O jogo do comitê é um jogo com repetição. E a repetição é a repetição que acontece durante dias, meses, anos. Então, um dos processos de aprendizado talvez mais importante é a permanência de alguns dos atores sociais que, de certa forma, representam os segmentos da sociedade dentro do comitê. Isso permite um processo de aprendizado. Porque o aprendizado que tem que ser feito por processo participativo, mais do que só um aprendizado conceitual, acadêmico, de conceitos, é um aprendizado também de construção de um conhecimento tácito, prático, que diz respeito também, inclusive, a uma estrutura conceitual que, às vezes, ela não é totalmente percebida, capturada pelos modelos teóricos, Sim. Sejam os da sociologia ou da engenharia. Existe um conhecimento tácito, prático. Tá entendendo? Esse conhecimento tácito e prático, muitas vezes é tão relevante quanto o conhecimento acadêmico para você operar dentro daquele sistema. Então, no jogo, aqui nesse processo de aprendizado, mais do que só aprendizado conceitual, formal, nós somos da academia, temos assim uma tendência a dizer assim, vamos agora propor curso de formação de tudo, tá certo? A formação que vai existir uma formação prática, política, na construção desse processo. Isso é bom,
Por exemplo, então a permanência de alguns atores representando alguns setores é bom, porque você vai acumulando esse capital simbólico naquela representação, porque o comitê, por exemplo, não é democracia direta. Sim. No começo da existência dos comitês, quando eles surgem, não comitê, mas o primeiro movimento de participação social em julho de 94, com a reunião da Comissão de Usuários de Água do Jaguaribe, era um mecanismo quase de democracia direta. Nós tínhamos lá mais de 200 pessoas irrigantes das cidades, etc., para poder participar. Hoje em dia não. Hoje em dia tem eleição de quem são os representantes, tem um número definido de representantes. Então o sistema deixou de ter essa dimensão mais de democracia direta para ser representativo. Esse processo representativo, então, os atores, inclusive, começam a construir redes de relações e cadeias e com isso conseguem permanecer mais intensamente no comitê. Tem a vantagem de acumular capital simbólico e tem os pecados. E do lado dos pecados vem exatamente essa permanência, às vezes favorece um processo de burocratização de alguns setores, mas muitas vezes o representante pode começar a se isolar dos outros que podiam ser considerados como sendo a base dele ou dos representados, tá certo? Então já começa a ter interesses que são interesses próprios da própria organização, a organização do comitê ou do processo de participação, que são distintos dos interesses que precisavam ser mediados daqueles agentes. Então, assim, esse jogo é um jogo extremamente complexo. Então, renovação é bom, ao mesmo tempo que permanência é bom, transferência de conhecimento entre atores é extremamente importante. As assimetrias que existem na sociedade são manifestas no comitê, mas a gente tem que ter mecanismos de mediação dessas assimetrias, né? O controle, inclusive, o acesso à informação, ele é fundamental para poder viabilizar simetrias e democracia do processo de participação. A gente não pode esperar que se resolvam as assimetrias da sociedade dentro do comitê como se ele fosse uma bolha, né? Ele está permeado por todas as contradições que a gente tem dentro da sociedade. Então, mas por outro lado, tem uma dimensão que é extremamente importante, que aí é que eu acho que esse processo de participação ele tem dois valores, um instrumental e um outro valor substantivo. Qual é o valor substantivo do processo de participação pública? O valor substantivo do processo de participação pública consiste em ele ampliar um espaço de democracia, né? Você, quando cria esse processo de participação pública, você abre um espaço de tomada de decisão que incorpora os atores sociais que vão estar sendo impactados por aquela tomada de decisão, e no caso do comitê, dentro do Estado brasileiro. Porque o comitê, ele não é paraestatal, ele não é uma ONG, o comitê faz parte do Estado brasileiro, tá certo? É um parlamento, uma espécie de parlamento. Né? Então eu acho que tem esse Parlamento das Águas. Parlamento das Águas. Então ele tem um valor substantivo na ampliação do espaço de democracia. Por outro lado, ele tem um valor instrumental. E no caso específico do processo de participação pública aqui no Ceará, um dos principais valores instrumentais é fazer a mediação de conflito ligado à questão da alocação de água. Ele tem um valor instrumental ao operacionalizar um processo de mediação de conflito, e com isso ele gera um produto, ele gera um serviço para a sociedade, e por conta disso ele é instrumental a isso, mas ele tem um valor substantivo que é de ampliação do espaço de democracia. Então, esse processo de participação pública, ele não é puro, né, mas ele tem essas coisas, esses elementos, né, que terminam se tornando bastante interessantes com relação a outras formas de tomada de decisão. Mais alguma questão aí nesse... Eu gostei muito da ideia de jogo que você colocou, né? Porque eu acho que eu pensei na ideia do jogo, depois eu quero conversar mais com você sobre isso, Tiziana, né? Da cena única e aquele que vai se fazendo, né? Que se repete do que não se repete. Né? Porque, de fato, às vezes você diz assim, a reunião foi assim, disse uma coisa, não deu em nada. Né? Mas, assim, o fato de existir um esforço de linguagem, uma argumentação, uma contramentação, aquilo tudo tem um treino. Por exemplo, às vezes se percebia no momento do chamado ritual da participação, da alocação, tem os intervalos,
Os intervalos você encontra, almoça com alguém, encontra alguém. Então, tudo isso vai criando essa rede de interações que está subjacente à noção de participação. Que não é só votar, é conhecer, é se fazer conhecido, é se tornar alguém que pareça próximo ou não da sua comunidade de base, ou então alguém que diz assim, não, aquele ali depois que virou líder, não chega mais, só quer saber do fulano de tal, só quer estar nas grandes conferências. Então, quer dizer, ou seja, é como se naquele momento também nós tivéssemos um microcosmo na discussão da própria democracia da vida social. O quanto ela é difícil, né? O quanto ela é centralizadora, o quanto ela é excludente, como todas as relações sociais. Mas por isso ela é extremamente desafiadora, né? E por isso a participação também implica uma discussão sobre o que é participação e sobre a própria participação. Ela não está dada, né? Ela é um espaço aberto para que ali se vá se constituindo as suas narrativas, suas histórias. E nessa ideia do jogo, acho que tem o conceito de arena, que na realidade a gente vai ter arena, regra e os agentes sociais que vão operar, que é quem terminam, digamos assim, sendo os jogadores, os atores que definem o jogo. As regras, elas podem ser, são instituições, essas regras. Algumas delas são regras que são definidas do ponto de vista legal, normativo. Outras são regras informais, né? E que, na realidade, no caso específico dos comitês de bacia e do processo de alocação, boa parte das regras são regras mesmo, são regras do tipo informais, né? que terminaram operando aí nas últimas décadas, já 3 décadas praticamente, de operação desse sistema. E um ponto importante é que, falando em arena e jogos, é que a gente vai ter várias arenas que são interligadas aqui no Estado. Por exemplo, quando a gente pensa no processo de participação, a gente pensa às vezes no processo de participação como tendo uma certa unidade. A realidade, por exemplo, que a gente pode observar, inclusive nessa discussão sobre a alocação de água, nesse projeto que estava envolvido, é que você é igual a especiação na biologia. Você tem lá um início de um conceito, depois esse conceito ele começa a se regionalizar. Nesse processo de regionalização, cada região começa a seguir por conta de algumas tomadas de decisões específicas, começam a ter rituais distintos, né? Então, você tem, assim, muitas vezes, esse processo de diferenciação, de especiação, vou chamar assim, entre aspas, dos processos de participação que começam a ter aderência a cada uma das regiões, mas perdendo, às vezes, unidade e previsibilidade do ponto de vista do que seria esperado na formulação inicial, esse tipo de coisa. Então, isso é um outro ponto que às vezes acontece aí, essa diferenciação e tudo mais. Outro ponto que eu acho que a gente podia trazer aqui, que aí eles... mas o ponto que eu queria trazer é que tem arenas, e são arenas, às vezes, cada arena é como se fosse Você tem arenas que são interligadas e distintas. Você tem uma arena de comitê de bacia, da bacia 1. Você tem uma arena que é o comitê de bacia da bacia 2. E essas arenas elas vivem, digamos, você pensa aqui num certo nível, tem uma relação mais horizontal. Você tem arenas que vão ser interligadas, por exemplo, que tem outro tipo de tomada de decisão, como é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Você tem outras arenas que vão estar no outro nível de tomada de decisão, que são as comissões de água dos reservatórios. As decisões do comitê de bacia impactam e afetam as comissões de água dos reservatórios. Essas, por sua vez, também geram algum tipo de impacto no comitê. As decisões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos impactam no comitê de bacia, e as decisões do comitê de bacia podem ter algum tipo de repercussão que demande normatização ou algum tipo de ação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, na realidade, a gente tem aqui no processo de participação múltiplas arenas. A gente tem um processo que a gente podia chamar de policêntrico, tá certo? A gente vai ter vários centros de tomada de decisão que são interligados, que mutuamente se condicionam, mas ao mesmo tempo tem sua autonomia, tem seus atores, tem regras do jogo que são comuns, tem outras que são peculiares a cada um desses lugares, e isso dá um nível de dimensão e de complexidade para o processo de participação muito elevado, porque o processo de participação, distinto às vezes do
nós da engenharia ou do direito gostaríamos, né? Define qual é uma norma, define quais são as regras do jogo, depois solta o robô para poder rodar, né? O humano não é assim, tá certo? Então vão ter processos de sociabilização, vão ter trajetórias históricas de cada lugar, vão recondicionar e vão definir e vão condicionar como vai se dar a evolução do processo de participação em cada lugar. Então, não existe digamos assim, uma matriz que seja replicável, né? É uma inteligência artificial. Não é né? inteligência artificial. A gente não vai ter como se fosse, por exemplo, a construção de digamos assim, de uma estrutura de fábrica, né? Você não tem uma fábrica de participação. O processo de participação ele tem que ter essa trajetória. Ele falou primeiro, você. depois você. Não, eu ia falar que é interessante essa vamos ver a sociologia sendo aplicada, né, a ciência política sendo aplicada, é interessante, porque no começo eu pensei que não tinha como ser aplicado tanto, como é que se aplica nos recursos na gestão. Aí você vê que depois do passar do tempo, né, trabalhando nisso, aí você vê como é bem aplicado. Essa questão das arenas, que você falou. Você tem as arenas de fato, que são as arenas formadas legalmente, né, pela política dos ricos, mas você tem as arenas que vão de fora, desde fora dos colegiados formais, até mesmo as pessoas, por exemplo, que proíbem a passagem dos técnicos de irem no açude, proíbem liberar água, né, e não participam de nenhum colegiado, né, mas elas participam de alguma forma. Então, acho que isso é interessante para ver como a participação vai se modificando, né? São não níveis, mas diferenciações, né? E acho que é até importante para você ver na tomada de decisão a questão da troca de conhecimento, não só do técnico, né? Do formal, do tácito, digamos assim, mas vice-versa. Que para não gerar até uma crise, né, de representação, porque a pessoa vê, vai falar com um termo técnico, mas eu, que sou um agricultor aqui pequeno, se eu quiser falar, não adianta, porque a última instância vai ser o que o termo técnico do órgão estadual disser. Então, acho que é interessante captar tanto eles, né, os termos técnicos, como os termos nativos, digamos assim, serem captados pelos órgãos estaduais, né? Porque senão gera uma crise na participação em si, né? A participação deixa de ser tão efetiva. Tesão de ter. Só uma dúvida. Isso quer dizer que tudo que já foi feito aqui no Ceará não serve para ser tipo um copia e cola no Rio Grande do Sul? Porque tem que considerar a formação, a organização. Não tem como ser um manual. Não. Manual, na realidade, o que é que. Manual não. Mas modelo, digamos assim, em termos de experiências que têm sucesso, que podem vir a ser utilizadas em outro lugar, minha avaliação é que sim. Né? É como, por exemplo, aqui a gente. Vou dar aqui até a gente podia responder isso logo, mas eu já me avorei aqui. Né? Por exemplo, é como dizem assim, o sistema brasileiro e cearense copiou o francês. Não. O Ceará não copiou a França. A gente, na realidade, olhou a França. Olhou a França e fez respondeu a certas demandas que tinham locais aqui. O modelo francês é mais centralizado do que o nosso. As decisões que lá são relevantes não são as mesmas que aqui são, do ponto de vista de custo. A nossa aqui é a alocação negociada de água. Né? Desde o primeiro documento da COGEL, do grupo que cuidava que é chamado Grupo de Usuários de Água, em 94, 95, um dos primeiros princípios que estava lá era o seguinte: era reconhecer a trajetória e a dinâmica local de participação. Rosana, Bira, João e Hugo escreveram isso em 95. Então, isso está no fundamento. Então, na realidade, assim, tem que reconhecer. O Ceará, é por isso que então, não há essa copia e cola. Na realidade, não quer que você tenha elementos que você pode levar de conceituais que podem vir a ser, digamos assim, testados.
Mas qual vai ser a dinâmica que vai acontecer lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que vai ter outra estrutura de poder, por exemplo, lá o problema vai ser outro, por exemplo, a decisão que vai ser relevante vai ser outra. Eu não estou falando de forma genérica, não, de forma muito específica no Rio Grande. Um dos grandes problemas que vai ter no Rio Grande hoje é a questão dos arrozeiros na região lá. Exatamente. Então, qual é o grande problema que eles têm lá hoje? Eles não constroem, não tem uma infraestrutura, talvez, de barramentos que tem. Eles acham que, por exemplo, qualquer tipo de mediação do Estado é uma mediação que vai tomar a liberdade dele de tomada de decisão. Eles querem um tipo de organização mais autônoma e menos centralizada do ponto de vista do Estado. Por isso que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, apesar de ter uma sociedade civil muito participativa, comitês de bacia que são históricos lá, a Secretaria de Recursos Hídricos lá é frágil, tá certo? Mesmo tendo grupos técnicos extremamente importantes lá no Rio Grande, Rio Grande do Sul, com relação a essa questão da água, mas não avança por quê? Porque a sociedade tem uma expectativa de configuração institucional diferente do que tem aqui. Dá para inspirar aqui, do ponto de vista de infraestrutura, etc. Mas qual é a construção que tem que ser feita lá? É uma construção que tem que reconhecer a dinâmica e a especificidade do lugar. Dá para inspirar? Dá, por exemplo, a gente pode pensar em bacias hidrográficas com associação de usuários, o problema da infraestrutura de recursos hídricos vai existir também lá em alguns setores ligados à questão dos arrozais e tal. Então, só para citar um exemplo específico, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que você respondeu bem. Eu estava pensando também, não é só acrescentar que as experiências bem-sucedidas, elas são sempre inspiração para outros locais, né? Eu acho que quando você vê assim, por exemplo, está faltando água em São Paulo, então não tem, a gente numa região seca como a nossa, não vivemos esse problema, né? Então algo tem que ser, vamos dizer, observado. Então, eu acho que os modelos bem-sucedidos, eles servem de referência para outros, né? Servem de inspiração, como diz o Assis, e eu acho que tem a ver com as políticas locais, ou seja, se fosse assim, seria como um pouco do algoritmo da máquina, não é, né? Eu acho que talvez assim, a nossa escassez, ou a situação de seca extrema, então eu acho que isso forçou, vamos dizer assim, um envolvimento muito grande com as decisões, e talvez assim, aquilo que fosse do plano da empresa, de onde colocar água, fosse também, como é que se diz, equacionado de uma outra maneira. Por conta disso, eu acho que as aberturas foram maiores, talvez uma experiência, um investimento também de Banco Mundial, de empresas, o capital, vamos dizer assim, dos funcionários da COGE, dos contratados, né, sociólogos que foram para lá, né, pessoas que tinham uma sensibilidade. Então, acho que tudo isso entra como recurso de experiência. Então, o modelo da experiência, por exemplo, a própria noção de democracia, a gente pode se inspirar, o pessoal vai lá para a Grécia, né? Inspirar na Grécia, na outra. Então, assim, os modelos bem-sucedidos, eles são fonte de inspiração, não cópias, mas fonte de inspiração, e cada um se adapta. Só complementando aí, a gente vê o seguinte, que o modelo do Ceará é o mesmo, mas você vê diferenças nas bacias, né? Então, por exemplo, no Salgado, em todo canto você tem comitê de bacia, né? No Salgado, em função dessa herança mais participativa, lá eles têm delegados, aí os delegados, eles apontam, né, os comitês de bacia. Então, assim, é diferente no Salgado do que em outras bacias, né? Porque cada bacia vai se adaptando àquele modelo, né? Respeitando exatamente esse capital social, né? No Salgado tem a Aquários também, que conta a reserva, né? Sim. Tem um primo meu que é biólogo lá, ele é da Aquários, e aí lá eles são muito a questão do produtor da água, então é um comportamento bem completamente diferente do Jaguaribe ou do Nabuiú. Aí você tem que ter, porque isso é um dos trabalhos até desse nosso projeto. O que é que tem que ser no ritual constante e o que é que pode ser no ritual que se diferencie, porque senão você não tem previsibilidade do processo. E aí, por exemplo, é como se fosse o seguinte, eu me lembro muito da Igreja Católica, certo? Tem 3 níveis, né? Você está às vezes num país que você não sabe nem a língua, você entra na igreja, né? Não só para ver as figuras sacras, mas para acompanhar o ritual. Você não entende a língua, mas sabe exatamente que posição
que momento é aquele do ritual. Ótimo. Né? Você pode ter, às vezes, um padre progressista, um padre conservador, você não sabe qual é a mensagem que ele está dizendo. Mas existe uma gramática comum do sagrado, né? Um ritual, que aquele ritual é replicado, adaptando-se, inclusive, às falas e interesses digamos assim, de quem conduz o processo, a realidade específica, a mensagem que ele quer dar. Então, essa coisa do ritual, de ter um ritual aqui no Ceará, por exemplo, é uma coisa que eu acho que a gente deve ter. Mas o ritual deve ser flexível o suficiente para absorver a heterogeneidade das condições de capital social, de interesses, de geografia física e humana, né, que a gente vai ter mesmo aqui no nosso território diferente. Então, rituais, às vezes, podem ser inspiradores, né, estratégias que foram utilizadas podem ser inspiradoras, experiências de fracasso podem ser inspiradores, mas do ponto de vista social, porque todo grupo social ele é contingente à sua história, né? Então, assim, por conta disso é que a gente tem que ter cuidado, porque senão vai ter aquela história de assim, existe um bom, existe um bem, existe uma forma correta de se fazer as coisas. Essa forma aqui é a forma correta. Tudo que não for essa forma é errada. Então, o que é que eu tenho que fazer com a forma errada? Consertar essa forma. Consertar essa forma significa modificar uma tradição, uma forma de enxergar, um sistema de valores para que ele seja compatível com aquele sistema de valores, aquela estrutura que eu tenho. Na hora que eu fiz isso, eu sou um fascista. Né? Eu falei. Então, assim. Não, eu entendi perfeitamente. Não é o seu. Não foi o que você disse, não. Pelo amor de Deus. Não foi o que você disse, não. Estou falando qualquer coisa que a gente tem, às vezes, inspiração. Porque a gente até mesmo aqui no Ceará, do Banco Mundial. A gente teve um relatório do Banco Mundial importante que disse assim, que foi uma avaliação. Qual é o modelo de sucesso do Brasil? O modelo de sucesso do Brasil é o modelo do Ceará. Talvez tenha um que deu resultado foi o modelo do Ceará. Ele pode ser... Isso é até uma pergunta que para a gente aqui do Ceará, a gente fica muito feliz em poder responder sim. Aí pergunta para a gente assim, e o modelo do Ceará pode ser copiado na Bahia? Eu disse, não, assim, não é. Aí, e o modelo do Ceará pode ser copiado na Paraíba? Eu disse, não. Aí, o que é que pode ser feito do modelo do Ceará nos outros estados? Inspiração. Certo? Por quê? Porque os políticos lá são diferentes, a forma de organização da sociedade lá é diferente, a ocorrência da água nesses outros estados é diferente. Então, o que é que a gente pode fazer? Tem um comitê, por exemplo, algumas generalizações que a gente pode fazer, que no modelo talvez o que possa ter são generalizações que a gente pode tentar, generalizações entre aspas, né? Toda a sua limitação. Mas a generalização que a gente pode ter é o seguinte, não há possibilidade de você construir um processo de participação social se não houver uma tomada de decisão relevante a ser feita por aquele colegiado. Não adianta juntar pessoas. Só vai gerar problema e você vai fazer uma seleção adversa. Porque as pessoas que vão estar lá são as pessoas que têm tempo para estar lá, que vão utilizar aquela arena para poder se projetar socialmente. Elas não vão estar lá para resolver um problema relevante do ponto de vista social. Então, construir comitê de bacia simplesmente para legitimar ou participar de um processo, digamos assim, dizer que é participativo e que por conta disso criou um comitê de bacia, a organização pela organização não é interessante, vai gerar problema. É por isso que aqui no Ceará, qual foi o núcleo de participação central? Quem foi que fez com que a participação se tornasse relevante? Alocação de água, negociação de água. A primeira experiência que a gente teve aqui foi a experiência de 94, quando surgiu a COGÉ, surgiram 2 momentos de participação social. Quais são os 2 momentos de participação social? Primeiro momento de participação social, junho de 94, alocação negociada de água, no Jaguaribe. Segundo processo de participação social, criação do Comitê de Bacia do Curu. Os 2 surgiram simultaneamente em 1994. Quando chegou em dezembro, aí quem cuidava, inclusive, do Comitê do Curu era a Rosana Garjuri, certo? Minha querida amiga Rosana Garjuri. Rosana cuidava do Comitê do Curu, a gente ficava acompanhando o que ela estava fazendo lá. Tinha lá João Lúcio e tal, que ficavam lá no Jaguaribe. Beleza pura.
foi feito lá a reunião de alocação de água lá no Jaguaribe. Chegou no final do ano de forma muito honesta, né? O pessoal era de uma honestidade intelectual gigantesca. Quando juntou o Curu, o que é que tinha de comitê de bacia de participação social? Tinha várias pessoas ligadas a órgãos públicos, certo? Não tinha praticamente usuário de água, e a avaliação do grupo lá foi: o que é que a gente vai fazer aqui? Está entendendo? Não vai ter decisão relevante. Onde é que estava tendo o maior sucesso? Estava bombando. Né? Bombando o Jaguaribe, que tinha uma crise importante a ser tida, que o Oroz, naquela época, não tinha castanhão, o Anabil estava seco, o Oroz estava com 500 milhões de metros cúbicos, e você tinha um trauma no Jaguaribe da transposição de água para Fortaleza no Canal do Trabalhador em 93, e naquele ano não teve briga, não teve sangue, não teve ninguém em cima de reservatório fazendo grandes confusões, teve um processo de mediação importante. Algo foi que se disse no final de 94 e início de 95, quem funciona de participação é a alocação negociada. Adia, e foi adiada aí pelo menos por 2 anos, o comitê do Curu só foi surgir em 98. Por quê? Porque assim, vamos levar para o Curu a alocação negociada de água, porque isso é relevante, com as cores do Curu. Deu para ver? Então, esse tipo de generalização, você transpôs então, uma estrutura e uma forma de operar do Jaguaribe para o Curu, mas com muito cuidado, né? Por quê? Juntar só, porque às vezes a gente cria esse supremo absoluto, para usar um termo do Neil Grigg, que ele usou no termo no livro dele, a participação social é um supremo absoluto. A gente tem que ter cuidado. Ela tem seu valor substantivo, ela tem que ter seu valor instrumental, mas se não tiver tomada de decisão relevante, não adianta juntar as pessoas para fazer isso. Então você vai criar um fórum para quê? Entendeu? Eu perguntei porque eu tenho contato com a SEMA, lá no Rio Grande do Sul, e o diretor de recursos hídricos, ele disse que eles tinham recebido, né, recurso federal para fazer as obras, enfim. E aí tem o problema de Uruguaiana, que é o pessoal do arroz. Ali, mas em Santa Catarina, todo mundo tem água, né? Não tem seco, assim. Mas ele falou dessa questão dos comitês, que era o que estava... Era a parte que eles estavam trabalhando. E lá tem um problema grave, que é o rabo histórico. Os comitês surgiram, no caso do Rio Grande do Sul, antes até mesmo da Lei 9433, antes dos daqui, inclusive. Né? E aí tem Paim, tem todo o pessoal que trabalhou muito nos comitês lá, mas assim, a lógica nunca foi essa lógica de qual é a decisão que vai ser tomada, pelo que eu sinto de longe, certo? Porque a gente tem mais, acompanha um ou outro, ouve um colega ou outro de lá, né? Mas assim, eu acho que, talvez para ganhar força, eles têm que se entender como parte do Estado, que é parte do Estado. O comitê não vai ser mais uma ONG, né? Porque tinha comitê que teve vontade de ser uma ONG. O comitê não é uma ONG. Né? Por exemplo, vou citar exemplos agora. O comitê não é para ser ONG, é uma parte do aparelho de Estado. Né? E vai estar lá as pessoas. Agora, só qual é a distinção? É um espaço, né? Mais que um espaço público, é um espaço estatal. E nesse espaço estatal, os atores sociais vão representar interesses particulares. Eles vão lá para negociar interesses particulares. Diferente da Assembleia, por exemplo, que às vezes o parlamentar tem que fazer um discurso de integração social, né? Tem que construir alguma coisa para o longo prazo, alguma coisa que diga que o que ele faz é justo e equânime para o conjunto da sociedade. Lá são interesses muito particulares que vão ser negociados. Então, por isso, a mediação é uma mediação diferente. Então, mas tem que ter uma tomada de decisão. Essa coisa de juntar a gente para conversar sem ter tomado decisão, leva ao que a gente vai chamar de uma seleção adversa. Qual é a seleção adversa que vai ter? Só vai quem tem tempo. Só vai quem não tem outro espaço social de manifestação que não seja aquele. E vai lá para quê? Para poder ganhar projeção social. Então, quem vai lá não está representando interesse real. Né? Agora, vá para o comitê que tem, por exemplo, em ano úmido aqui acontece seleção adversa. Em ano seco aqui, a pessoa diz, se aquele grupo não tiver representação lá, não tem água. Opa, tem que ter alguém que nos represente e que consiga falar em nome desse grupo. Então, o primeiro cuidado que a gente pode ter, talvez para citar um exemplo de uma generalização, que talvez tem que ter um núcleo duro de tomada de decisão. Qualquer que seja.
verba, qualquer coisa, infraestrutura, o que é que vai ser feito no plano, qualquer coisa, mas tem que ter uma decisão importante, não dá para juntar. É isso, o que é que tu acha disso? Eu acho muito bom, porque, inclusive, assim, é uma grande provocação, né, para outras áreas, que meio que vive daquela ideia da palavra, né, do discurso, daquela noção de se encontrar. Tem um outro lado aí, né, dos encontros e da sociabilidade, que diz o seguinte, que essa coisa da conversa que não dá em nada é uma maneira de ganhar um tempo para o momento em que se tem alguma coisa importante para decidir. Então, tem uma história, por exemplo, uma reunião, às vezes. Quando a reunião está difícil, aí a pessoa começa... Como que está falando nada? É uma maneira de aquecer as baterias. Mas isso dentro de um processo. Bom, eu sei, mas assim, numa situação dessa, em que está envolvido, né, recurso, investimento, decisões, uma formulação dessa, ela vai terminar desestabilizando, desacelerando. Então, a ideia de ter algo para poder decidir, né, é fundamental, porque aí a economia de tempo é uma visão de tempo, uma visão de investimento, uma visão de retorno. Porque essa conversa que não vem dar nada, como diz assim, conversa de político não dá em nada, é um pouco isso, né? Quer dizer, dá outra coisa em função de prestígio, mas não nessa lógica, vamos dizer assim, onde as coisas têm que ser decisórias. Sobretudo, quando envolve interesses de pessoas de camadas tão diferenciadas, né? É diferente de uma sociabilidade em que a gente diz, tem um livro muito interessante, que é Monique Panson e Michel Panson, um livro sobre a característica da alta burguesia. Então, eles argumentam o seguinte, que a alta burguesia tem uma altíssima consciência de classe, mais do que os operários. Por quê? Porque diz assim, vá para um clube no final de semana, tem o juiz que se encontrou com não sei quem, com o padre, com o deputado, está todo mundo junto lá no mesmo canto. Então, isso aí é uma grande consciência de classe, é diferente quando você tem, vamos dizer assim, as pessoas que costumam se agregar em espaços que elas frequentam porque fazem parte de determinada classe social. Então, ela chamava atenção para essa grande sociabilidade. Então, assim, se o comitê, uma forma de sociabilidade, ele tem por objetivo uma operacionalidade decisória, ele não pode se dar o luxo dessa conversa, vamos dizer assim, que não tem um resultado. Então, eu concordo plenamente com você. Até porque, quer dizer, isso desestabilizaria a longo prazo, você não teria mais, vamos dizer assim. Que eu acho então, organizar o cenário é fundamental. Como diz assim, está aqui, nós estamos com esse objetivo, o cenário é esse. Se a gente fizer isso, é isso, é qualquer coisa. Então, eu acho, nesse sentido que eu acho que é civilizador. Né? A ideia do processo civilizador. Você tem algo a decidir. E eu acho que essa questão da ilha é extremamente interessante. Que quem disse que nem toda... porque a lógica que eu usei, para usar o Habermas que a ele citou, foi uma razão muito própria, inclusive dos engenheiros, que foi uma razão instrumental. Sim, uma razão instrumental. De dizer assim, o comitê, dessa razão instrumental, ele tem que ter essa tomada de decisão. Beleza. Porque o que eu estou enxergando, e por isso que eu disse que o comitê ele faz parte do Estado, né? Porque o comitê ele é um espaço também de sociabilização. No entanto, existem outros espaços de sociabilização que são muitas vezes distintos desse e tem uma existência informal, que o comitê na realidade ele tem uma formalidade, né? Ele tem tem que ter uma normatização para que ele exista, porque ele é do Estado. Mas existem outros espaços e outras arenas informais, como é o clube, tá certo? Como são as tais reuniões no bar, né? Que aí eles inclusive orientou Daniel e outros aqui a acompanhar esses processos de sociabilização, né? Eles trabalhou muito, né? Assim, dentro da própria discussão, dentro dos próprios bares. Tem decisões estratégicas para o país, para o Estado, para a vida das pessoas que são tomadas e acompanhadas de uma água que passarinho não bebe, né? Então, assim, existe e faz parte. Essas arenas informais, elas existem, têm legitimidade, são fundamentais para a própria existência e coesão da sociedade, mas essas não são as arenas que a gente... comitês, claro. Os comitês. Essas arenas eu acho que possivelmente tem lógica instrumental,
mas tem uma lógica de uma ação comunicativa. Sim, porque elas tá têm certo? Porque efeitos. elas têm efeito, afetos, Claro. tem outras coisas que vão ser mediadas aí, né? Mas assim, eu não estou dizendo que a gente não deve jogar papo fora, né? É a melhor coisa do mundo, né? Amanhã mesmo, de noite, já estou marcando lá com a Leila, minha esposa. Vamos conversar o quê? Conversar sobre qualquer coisa, não sobre nada, não chegar a lugar nenhum. É tão bom chegar a lugar nenhum com alguém que você gosta, com as pessoas que você gosta, né? Isso eu acho que faz parte, a gente se sente feliz. E aí tem um outro conceito que a Iris usou, que eu acho que é um conceito extremamente importante, que é você tem uma lógica do reconhecimento. Tá certo? Esse termo reconhecimento, eu acho que é um termo fundamental. E nesses outros fóruns, até no comitê, o que a gente está atrás também, enquanto ator, indivíduo social, muitas vezes é o reconhecimento. O que é esse reconhecimento? Reconhecimento, aí tem ela citou, porque tem a primeira leva primeira fase da escola de Frankfurt, né? Sim. Que é quem, inclusive, operacionaliza essa lógica instrumental ao seu limite, no Adorno e Horkheim, né? Que tem um livro importantíssimo sobre a dialética dialética do iluminismo, né? Como é que é? Dialética do Adorno, né? Adorno e Horkheim. Aí eles constroem inclusive o Adorno no final do livro ele diz que está sem ferramentas mais, né? Aí vem a segunda fase da escola de Frankfurt, que o Habermas, para construir uma estratégia, assim, nem tudo é essa lógica instrumental. Existe uma outra lógica que é a lógica da ação comunicativa, certo? Aí ele constrói isso, tem muita crítica, muita discussão, e vem a terceira geração de Frankfurt, que foi um orientado de pós-doutorado do Habermas, né? Que é o Axel Honneth, que dizem que o Habermas foi que disse, pega lá, tem uma coisa de uma conversa desse, pega lá em Hegel, lá o conceito do jovem Hegel. Pegou o reconhecimento lá em Hegel. Pega lá o reconhecimento do jovem Hegel. Aí ele pegou esse aqui, construiu uma obra extremamente interessante discutindo essa questão do reconhecimento. Hoje eu sou muito aderente a isso. Eu acho que o que o ser humano quer é o reconhecimento. O que é esse reconhecimento? Reconhecimento primeiro é a afeição de alguém, o amor, né, entre indivíduos. Reconhecimento num segundo estágio já é um reconhecimento do ponto de vista talvez aí mais profissional, do que eu faço, eu me justifico enquanto ser humano, porque o que eu faço é relevante. Sim. Então, as outras pessoas dizem assim, o que você faz é legal, o que você faz é uma coisa que você merece existir por isso. Então, esse outro é o segundo tipo de reconhecimento, depois tem um reconhecimento já mais abrangente do ponto de vista social. Então, no final, o que a gente quer, mais do que ter dinheiro, mais do que ter bens, é ser amado. Às vezes, os caminhos para ser amado que levam a você ter algum tipo de instrumentalização de alguma ferramenta de poder. Mas no final, ao fim e ao cabo, é o reconhecimento, é o trauma que a mãe às vezes não gostou dele, ou o pai não gostou. Né? Que aí o cara não resolveu aquele tipo de reconhecimento, ele vai ter que se impor de forma mais violenta, de alguma outra forma. Mas o que a gente vai querer mesmo no final, eu estou muito convencido dessa coisa que é o tal do reconhecimento. Então, esses fóruns, esses mecanismos também vão operar também nessa outra dimensão, que é uma dimensão mais profunda, né, de reconhecimento. Por isso que tem terraplanista, né? Quem assistiu lá o filme aquele filme sobre o Terra plana lá que saiu no Netflix, o documentário, quem assiste aquele filme chega à conclusão que o que é que o cara quer no final ali, o terraplanista? Ser amado, cara. Tem um grupo que diga assim, você é o cara, entendeu? Ele não quer ter razão. Ele quer ter razão? Não quer ter razão, você quer ser amado. Então, se você precisa dizer que a Terra é plana para ser amado, por que eu não vou dizer que a Terra é plana para ser amado, entendeu? Então, às vezes a gente fica tentando achar lógica, ciência, um nível de racionalidade, mas qual foi a ciência que levou a dizer que a Terra é plana? Não foi ciência, foi amor, tá entendendo? Foi vontade de ser amado, tá entendendo? O documentário ele é explícito nisso. Então, nesses outros fóruns informais vai ter muito isso. No comitê também vai ter um pouco isso aí também, tá entendendo? Que a gente vai disputar reconhecimento também lá em alguns setores. Então, tudo isso vai estar ali no jogo. Tem os interesses, digamos assim, interesses específicos, muito concretos,
E tem essa outra dimensão. Então, tem gente que vai lá para o comitê, por exemplo, e é legítimo que vá, para denunciar. Por que é que você vai para o comitê? Porque eu represento um grupo, Sim. Que acha que isso aqui não devia existir. E o que é que você vai fazer? Vou dizer lá para todo mundo, olhando nos olhos, que isso aqui não devia existir. Aí vai lá, detona todo mundo. Tem possibilidade de construção de consenso com aquele ator social? De forma alguma. Ele vai dizer isso, vai fazer sua denúncia, vai voltar para o grupo dele, se fui lá e disse. Aí ele é amado, ele é reconhecido, tá entendendo? Aí ele se satisfez com aquilo ali, tá entendendo? Tem legitimidade, o que ele vai fazer? Ele deve ser acolhido. Você deve ser acolhido, né? Aí você deve olhar que ele está aqui para quê? Para negociar interesses, ou porque a arena dele não é essa, a arena primária dele. A arena primária dele é outra. Ele está usando essa arena como sendo um espaço de se reforçar na arena original dele. Tem outros atores que não é nem a arena original, que já não tem uma arena original, que é que ele quer acesso a outras esferas, a outras arenas que controlam outros fluxos de riqueza, de poder social, né? Por exemplo, via comitê, eu converso uma vez por ano, sou presidente do comitê, com o governador do estado, posso levar a agenda da minha região, chegar lá e dizer para todo mundo, olha, eu falei com o governador e disse isso, olha, a pessoa, cara, o governador pegou na minha mão, né? O governador pegou na minha mão, e eu disse para ele, ó, aquelas barragens lá, eu vou construir, se construir foi porque eu pedi, aí o cara chega lá e vai ser amado lá atrás, né, na arena dele. Então, vocês estão vendo que o processo de participação, ele é complexo, depende da cultura, né, quais são os sistemas de valores que levam a pessoa a ser reconhecida. Então, existe aí também uma dimensão extremamente interessante, que é essa outra digamos assim, dos atores, das pessoas que... E você jogou uma questão muito interessante, eu falei na questão da grandeza, né, da lógica da grandeza, de quais são os argumentos que são justificáveis, e você vem com esse outro maravilhoso também, como é a esfera do amor também, quer dizer, o que é justificável e o que gera reconhecimento. Né? Por exemplo, assim, as pessoas que nunca falam, que de repente falam... Eu me lembro assim, as primeiras reuniões que a gente fazia em comunidades de base, de bairro, as pessoas pegavam o microfone e não paravam mais de falar, porque talvez pela primeira vez na vida elas estavam falando e estavam sendo ouvidas. Então aquilo ali tinha, quer dizer, isso são elementos que às vezes não são captados, mas assim, eu digo assim, quer dizer, a razão instrumental vem junto com essas lógicas todas aí. Eu acho que é interessante um olhar, né, com essa sensibilidade que tem o Assis de ver que o amor está presente em tudo. Vamos encerrar e agradecendo aqui com a salva de palmas, professora Iris.